Fala galera, aqui é o professor Herbert Almeida. Esse é o nosso curso extensivo para tribunais, já estamos aqui na nossa 17ª aula e hoje vamos estudar o tema agentes públicos. Na verdade, nós vamos estudar a Lei 812, a nossa parte 3. Eu estava comentando com o pessoal que estava aqui ao vivo conosco, dizendo o seguinte: olha só galera, a minha ideia era ter abordado esse tema em 2 aulas, infelizmente não deu tempo de abordar em 2 aulas porque é muito assunto, e aí eu preferi incluir uma 3ª aula sobre a Lei 812 e hoje nós vamos tratar sobre as licenças, afastamentos, concessões. Se houver tempo lá no final, nós vamos falar também sobre a sindicância e o processo administrativo disciplinar. Então, já partindo para a tela, extensivo tribunais, parte 3 da aula 812. Vamos lá, vamos avançando. Então, o primeiro tópico que a gente vai abordar aqui são as gratificações adicionais. Na nossa última aula, nós comentamos lá sobre o vencimento e remuneração, e eu dei uma ênfase maior sobre as indenizações, porque as indenizações é um tema que é muito mais cobrado, são um tema muito mais cobrado em questões de prova. Então, dentro lá da parte de vencimento e remuneração, você tem que entender os conceitos. Depois, numa escala de importância, você tem que dar uma ênfase, uma atenção fundamental para as indenizações, aquelas 4 indenizações, porque as bancas adoram cobrar a diferença entre elas. Superado isso, pessoal, um tema assim já seria mais secundário, não é tão importante, trata das gratificações e dos adicionais. Eu diria o seguinte: se você tiver com pouco tempo para estudar, você pode até pular essa parte ou só fazer uma leitura breve na Lei 812, porque caem poucas questões sobre isso. Claro, como as bancas de concurso estão cada vez mais aumentando o nível de dificuldade, não me surpreenderá se nos concursos vindouros uma banca passar a cobrar esse tema justamente porque cobrava pouco, vão aumentar a dificuldade do tema cobrando esse assunto. De olho na nossa tela, então, gratificações e adicionais. As gratificações adicionais são basicamente essas aqui: a retribuição pelo exercício de função de confiança, gratificação natalina, o adicional insalubridade de periculosidade, o nosso adicional pela prestação de serviço extraordinária, a nossa famosa hora extra, o adicional noturno, o adicional férias, que é aquele famoso terço de férias, e por fim a gratificação por encargo de curso ou concurso. É importante anotar que esse rol aqui é um rol exemplificativo de benefícios de adicionais que podem ser concedidas aos servidores. Por que eu digo que é um rol exemplificativo? Porque outras leis específicas de cada carreira ou de cada cargo, podem trazer aqui outros tipos de gratificações adicionais. É muito comum isso, inclusive, quando a gente vai estudar uma lei específica de uma carreira, a gente vê lá, por exemplo, no Tribunal de Contas da União, tem lá a gratificação por atividade do controle externo, enfim. Para cada carreira existem benefícios específicos, gratificações adicionais próprios daquela carreira. Para o pessoal da área judiciária, a gente tem a gratificação pelo exercício de atividade judiciária, que inclusive tem uma parcela importante dentro do total da remuneração do servidor, e outros adicionais em virtude da sua qualificação. Enfim, cada carreira, cada cargo podem trazer outros benefícios específicos, outras gratificações adicionais específicos para aquele cargo, aquela carreira específica. Então essas aqui são gratificações adicionais básicos, porque uma vez que possuem previsão expressa na própria Lei 812 de 90. Agora já começando primeiramente pela retribuição pelo exercício de função de confiança, né? A retribuição pelo exercício de função de confiança, basicamente descrita nos artigos 62 e 62A. Ela é deferida ao servidor ocupante de cargo efetivo que venha a ser investido em função de confiança, cargo de provimento em comissão ou então de natureza especial, né? Lembrando que a função de confiança ela é exclusiva para o servidor ocupante de cargo efetivo, e nós também temos os cargos em comissão que são de livre nomeação e exoneração. Os cargos de natureza especial são uma categoria específica de cargos em comissão. Não precisamos detalhar tanto isso. O que acontece? Quando um servidor efetivo é designado para a função de confiança, ou até mesmo quando ele é nomeado para ocupar um cargo em comissão, ele faz jus à retribuição pelo exercício da função de confiança ou desse cargo em comissão. Então, é basicamente um adicional, algo a mais que ele vai perceber
por essa atividade específica que ele está desempenhando. Isso é regulamentado normalmente nas carreiras específicas ou nas normas internas de cada órgão da administração pública. Apenas saiba que você, como servidor efetivo, se é designado para a função de confiança, você vai receber uma retribuição pelo exercício dessa função de confiança. A mesma coisa acontece com cargo em comissão. Em geral, você tem a possibilidade de continuar percebendo a remuneração do seu cargo efetivo, acrescida de uma retribuição pelo exercício do cargo de comissão. Não tem muito detalhe em relação a isso aqui, né? O artigo 62 e 62A. Só um detalhe, o artigo 62A, ele vai tratar, se você for fazer uma leitura, você talvez não entenda nada quando lê aquilo, sobretudo o pessoal que está estudando para a prova hoje em dia. Quem é mais velha guarda teria um pouquinho mais de facilidade em entender esse tema. Por quê? O artigo 62A trata lá pela, se não me engano, é VPNI, que é uma verba específica que foi uma conversão em virtude daquelas incorporações que existiam para quem desempenhava cargo em comissão ou função de confiança. O que existia? Antigamente, se você ocupasse um cargo, uma função gratificada, a cada tanto tempo de exercício, você incorporava à sua remuneração, seu vencimento, uma parcela daquele cargo. Se você ficasse tantos anos nele, uma vez que você deixasse o cargo em comissão ou função de confiança, aquela retribuição ela estava incorporada. Você não exercia mais essa função específica e mesmo assim continuava percebendo a vantagem. Isso a Constituição Federal acabou. Você não pode mais fazer essa incorporação. Se você ficar tantos anos numa função gratificada, num cargo de comissão, no dia em que você deixar, você perde totalmente a retribuição que percebia. Hoje em dia é essa a regra que vale. Mas aquela galera que lá da velha guarda, vamos dizer assim, incorporou o exercício de função de confiança ou cargo em comissão. Eles poderiam incorporar naquela época. Hoje isso foi convertido numa verba específica que integra lá, por isso que quando a gente vê nos portais da transparência, às vezes tem uma parcela lá específica que determinados servidores recebem, isso foi em virtude da incorporação que ele teve naquela época. Isso existe por direito adquirido daqueles que exerceram, que ganharam esse benefício antigamente. Hoje em dia, no entanto, não se pode mais fazer essa incorporação. Então, os velhos permanecem, os novos não têm mais direito a fazer, nem os servidores antigos que vieram a desempenhar função gratificada hoje em dia podem ter essa incorporação mais. Gratificação natalina. Gratificação natalina é o nosso famoso 13º salário. Então o pessoal da iniciativa privada está bem familiarizado com esse tema. O 13º, ele equivale então ao 13º salário dos trabalhadores regidos pela CLT. Para cada mês de efetivo exercício, corresponde 1/12 da remuneração a título de gratificação. Significa o seguinte, se você trabalhar o ano inteiro, né, o ano todo, os 12 meses, você vai receber exatamente 12/12, ou seja, você vai receber basicamente o valor de uma remuneração inteira como 13º salário. A base, o valor considerado no cálculo base da gratificação é a remuneração do mês de dezembro. Isso aqui é até bem interessante, né? Porque não é, na Lei 812 não é a média das suas remunerações ao longo dos 12 meses, mas sim a remuneração que você percebeu no mês de dezembro, que serve de referência para o pagamento do seu 13º salário. Se você for designado para a função gratificada, a função de confiança, bem no mês de dezembro, você vai ter um 13º salário bem bacana, em virtude que o mês de referência no cálculo é sempre o mês de dezembro de cada ano. A gratificação ela não será considerada para cálculo de qualquer outra vantagem pecuniária. Na verdade, em regra, hoje em dia não existe. As vantagens pecuniárias elas não podem ser utilizadas como referência para pagamento de vantagens ulteriores. E a Lei 812 é bem expressa em relação ao 13º salário. Você não coloca o 13º salário na base de cálculo para pagamento de qualquer outra vantagem pecuniária específica. Bom, é isso em relação ao nosso 13º, não tem muitos detalhes, mas você pode fazer uma leitura lá dos artigos 63 a 66. Agora, tratando do adicional insalubridade e de periculosidade, é muito importante você fazer uma leitura bem atenta desses dispositivos, porque dentro das gratificações dos adicionais, esse aqui é o que as bancas mais gostam de exigir, né? O adicional de insalubridade e de periculosidade é um tema bastante cobrado tanto pela FCC quanto pelo SESC. Eu estava resolvendo várias questões ontem da FGV também para o TRT Santa Catarina e notei que
também a FGV gosta bastante desse assunto. Então, adicional insalubridade e periculosidade seria o tema mais importante dentre os adicionais e gratificações. Vamos lá. É devido aos servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou radiativas. É o que a gente chama aqui de insalubridade. Nessas situações aqui, o servidor trabalha numa situação que não é assim tão desejada, é uma situação cujas condições de trabalho não são as ideais. É um local que às vezes vai ter aí uma substância tóxica, uma substância radioativa, um cheiro ruim daquela situação. Então é o que a gente chama de local insalubre. Quem trabalha nessas condições tem direito ao adicional insalubridade. Também vai ter direito aquele que trabalha em circunstâncias que coloquem a pessoa em risco de vida. Esse aqui já é o nosso adicional periculosidade. Os adicionais de insalubridade e de periculosidade não podem ser recebidos cumulativamente, uma vez que o servidor deverá optar por um dos dois. Ou seja, se eu faço jus tanto a adicional insalubridade quanto periculosidade, se eu preencho, atendo aos requisitos para os dois adicionais, eu devo optar por um dos dois. Eu não posso percebê-los, recebê-los cumulativamente, tá beleza? É importante você ficar bem atento, bem ligado com relação a esse tema. Antigamente a Lei 812 ela já trazia percentuais segundo a gravidade dessas situações. Então a lei já estabelecia esses percentuais. Hoje em dia existe uma lei específica que trata desses percentuais, então não está na Lei 812, em geral isso não cai em concurso público, mas a Lei 812 em si não estabelece os percentuais. O que estabelece isso é uma legislação específica sobre o tema. A servidora gestante ou lactante deverá ser afastada de exercer as suas funções nessas condições. Ou seja, uma servidora, uma vez constatada que seja gestante ou lactante, ela não pode trabalhar em situações de insalubridade ou de periculosidade. Ontem passou a reforma trabalhista e ela altera isso lá na CLT. Não houve alteração sobre esse tema na Lei 812. A Lei 812 permanece normal, não houve alteração feita pela reforma trabalhista na Lei 812. A reforma trabalhista foi bem específica para a CLT. Lá foi permitido que uma servidora em situação, uma gestante, possa excepcionalmente trabalhar em situações de insalubridade, desde que exista um atestado médico, uma comprovação, uma perícia que demonstre que não haja perigo, não haja risco para essa servidora e para o bebê. Então existe essa possibilidade na CLT. Na Lei 812 ainda permanece essa regra aqui. A servidora gestante ou lactante deverá ser afastada de exercer as suas funções nessas condições. Primeira questão, a questão aplicada pela FGV no ano passado no concurso do IBGE. Carlos é servidor efetivo de determinada unidade pública federal e exerce cotidianamente atividades em ambientes considerados insalubres e ou perigosos. O responsável pela gestão do processo de concessão de benefícios deve estar ciente que... nós temos aqui 4 itens, eu adaptei essa questão, porque na verdade na prática ela foi anulada pela FGV por um erro da questão em si, mas as alternativas aqui estão perfeitas para a gente analisar. Vamos lá. Os adicionais de insalubridade / periculosidade incorporam-se ao vencimento de Carlos, não podendo deixar de ser pagos, mesmo que tenha havido a cessação do risco de saúde ou da sua integridade física. Esse adicional insalubridade e periculosidade, ele é pago em virtude do desempenho de atividade em condições perigosas ou insalubres. Uma vez que cesse essa condição, o servidor deixa de trabalhar em condições insalubres ou perigosas, também cessa a percepção do direito, não se incorpora esse benefício. Então ele tem um caráter eventual, pago justamente quando o servidor estiver em condições de insalubridade ou de periculosidade. Cessando a condição, ele não poderá continuar a perceber. Então, uma vez cessado, também cessa o pagamento do adicional insalubridade e periculosidade. Caso Carlos faça jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade, ele deverá optar por um deles, exatamente porque você não pode percebê-los, não pode perceber os dois de forma cumulativa. Então, percebendo os dois, ele deverá fazer a opção por um deles. Logo, este item aqui, o nosso segundo item, é certo, é verdadeiro.
Vamos lá, próximo tópico. O adicional de periculosidade e insalubridade é definido em conformidade com o grau de exposição do servidor. A Lei 812 não estabelece o grau de exposição, não estabelece normas sobre isso. Então, pela Lei 812, não existe essa situação de pagamento em virtude do grau de percepção, do grau de situação de exposição do servidor a essas situações. Então, por isso, não existe previsão na Lei 812. Esse item aqui é considerado como falso. 4. Os adicionais de insalubridade e periculosidade são utilizados na base de cálculo de outras gratificações devidas ao servidor. Não, eles não são considerados na base de cálculo de outras gratificações. Na verdade, em regra, não há essa situação de acumulação entre um adicional, um benefício e outro. Nós vamos ver aqui uma exceção bem específica daqui a pouco, mas em geral você não utiliza um benefício na base de cálculo de outro benefício. Então, por isso, apenas o item 2 é verdadeiro, apenas o item 2 é correto. A gente tem aqui, então, falso, verdadeiro, falso e falso. Próxima questão, agora uma questão específica do CESP, agente administrativo da DPU 2016. Situação hipotética. Carlos trabalha em atividade considerada insalubre e perigosa e faz jus ao recebimento dos adicionais de insalubridade e de periculosidade assertiva. Nesse caso, Carlos deverá optar por um deles, sendo-lhe vedado a acumular os dois adicionais. Isso aqui você não pode errar jamais, galera. Esse item aqui está correto. Não se pode fazer acumulação. Várias questões do CESP no ano passado, tem pelo menos umas 3 ou 4, tratando justamente sobre os adicionais periculosidade e insalubridade, dizendo que eles não são passíveis de acumulação, conforme descreve a nossa Lei 812 de 1990. Então não erre. Se você fizer jus aos dois, ou seja, se você preencher os requisitos para a percepção dos dois, você deverá optar por um deles. Adicional por serviço extraordinário. O adicional por serviço extraordinário equivale à nossa famosa hora extra. É aquilo que você recebe lá na iniciativa privada se trabalhar além da sua carga horária. Então, equivale o adicional por serviço extraordinário à hora extra. Preste bastante atenção nesse nome, serviço extraordinário. Porque o que acontece? Pessoal, infelizmente na administração pública, no âmbito federal isso é muito raro, né? Já é, eu diria assim, que é menos frequente. No âmbito estadual e municipal, infelizmente, isso acontece muito, sobretudo nos municípios. Às vezes se utiliza o serviço extraordinário como meio de complementar a remuneração dos servidores, sequer com comprovação do efetivo trabalho disso. Isso aqui é um absurdo total no âmbito da administração pública. Então, por isso que o legislador fala serviço extraordinário. Não pode ser um negócio que é comum, que é corriqueiro. Uma vez que você perceba que todos os servidores daquela unidade fazem hora extra ao longo do ano inteiro, tem alguma coisa de errado. Está faltando servidor naquele órgão, ou eles não estão trabalhando adequadamente, ou não há um rigoroso controle da carga horária, enfim, alguma coisa tem que ser feita. Você não pode ter isso aqui como uma situação permanente ou uma situação eterna. Vale dizer, é um serviço extraordinário. Justamente por ser um serviço extraordinário, ele somente será permitido para atender a situações excepcionais e temporárias, respeitado o limite máximo de 2 horas por jornada de trabalho. O serviço extraordinário será remunerado com acréscimo de 50% em relação à hora normal de trabalho. Imagine que um servidor ele faz jus, ele percebe aqui cerca de R$100 por hora de trabalho. Se eu for remunerar um serviço extraordinário dele, eu vou multiplicar esse valor aqui por 1,5, porque ele vai receber 50% a mais. Nesse caso, ele perceberá pelas horas de serviço extraordinário o valor de R$150 por hora. Agora já avançando para outra situação, nosso serviço, o nosso adicional noturno, descrito no artigo 75. Vamos lá. É devido pela prestação de serviço em horário compreendido entre as 22 horas de um dia e as 5 horas do dia seguinte. Note que entre as 22 e as 5, nós temos um tempo total aqui de 7 horas, entre as 22 horas de um dia e as 5 do seguinte. É importante, apesar das bancas não cobrarem muito isso, mas é importante você ficar atento, porque você pode pensar, 22 horas é das 10 às 6, não, no serviço noturno é das 10 às 6, não, ele é das 10 às 5 da manhã. A partir das 5 da manhã não se considera mais parâmetro para pagamento do adicional noturno. E agora só dá uma olhadinha aqui no que a gente vai falar
sobre esse tópico. O serviço noturno ele será remunerado com um acréscimo de 25% em relação à hora normal de trabalho. Então, o que a gente tem aqui? Se você recebe aqueles mesmos R$100 que a gente estava comentando, pela hora do serviço noturno, você perceberia aqui, na verdade, R$125. Um servidor, durante a sua hora normal de trabalho, e essa hora normal de trabalho dele se desenvolve à noite, imagine que um servidor público cuja atividade se desenvolve na parte da noite. Esse é o horário ordinário dele. Nessa situação, ele tem que perceber 25% a mais. Então, se durante o dia, o servidor que trabalha durante o dia nessa mesma atividade ganha 100, quem desempenhar a mesma atividade ordinariamente na parte da noite perceberá 125. Mas a gente tem mais alguns detalhezinhos em relação ao adicional noturno. A hora noturna, ela vale 52 minutos e 30 segundos. Significa dizer o seguinte, para quem trabalha entre as 22 horas da noite e as 5 horas da manhã, cada 52 minutos e 30 segundos equivale a 1 hora de trabalho. Essa aqui é uma regra. Justamente por isso que o tempo total aqui é de 7 horas, porque se eu pegar um servidor que trabalhar 52 minutos e 30 segundos, quando ele trabalhar num total de 7 horas, isso aqui na verdade vai ser o equivalente a 8 horas de trabalho. Então ele trabalha das 22 às 5 e na verdade isso aqui é contado como 8 horas de trabalho, apesar de o tempo decorrido ser na verdade de 7 horas. Olha só, presta bastante atenção. O servidor, ele trabalha a cada 52 minutos e 30 segundos durante as 22 horas da noite e as 5 da manhã. E a cada 52 minutos e 30 segundos você considera, na verdade, como se fosse 1 hora de trabalho. Ou seja, a hora noturna, ela tem, na verdade, 52 minutos e 30 segundos. E por cada 52 minutos e 30 segundos, ele terá um adicional, na verdade, a remuneração dele é de 25% maior do que a hora normal. Então, ao invés de receber 100, ele recebia 125. E tem mais uma situação. Imagine que à noite o servidor venha desempenhar serviço extraordinário, ou seja, entre as 22 horas e as 5 da manhã, ele está fazendo o quê? Hora extra. Esse cálculo da hora extra, ele é feito de forma cumulativa. Então aqui é justamente uma exceção que eu comentei com vocês, que você não considera um adicional no outro. Como é que é feito isso? Olha só. Para o serviço extraordinário, vamos colocar aqui em cima. Para o serviço extraordinário ou hora extra, você tem direito a 50%. Para o serviço noturno, você tem direito a 25%. Se você for bom de matemática, você simplesmente multiplica 1,5 vezes 1,25. Isso aqui vai dar 1,87 pontos. Na verdade, isso aqui vai dar 87,5%. Então, significa dizer o seguinte: quem trabalha à noite recebe, quem desempenha hora extra à noite, quem faz hora extra à noite, ou seja, serviço extraordinário durante as 22 e as 5, recebe 87% a mais do que a sua hora ordinária se fosse durante o dia. Olha só que ponto interessante. Vamos fazer um cálculo para a gente ver como que isso aqui é feito. Imagine a seguinte situação. Vou colocar agora aqui embaixo para a gente calcular. Vou colocar em roxo para a gente ver o exemplo do cálculo que eu quero mostrar para vocês. Pensa o seguinte, fulano de tal, se trabalhasse durante o dia, ele receberia R$100. Só que ele está trabalhando durante a noite e não está só trabalhando à noite, ele está fazendo serviço extraordinário à noite. Então o que eu vou fazer aqui? Vou pegar esse 100, vou multiplicar por 1,5, o que vai me dar o valor de R$150 seria a hora do serviço extraordinário. Só que esse serviço extraordinário dele se desenvolve à noite. Então, vou colocar aqui, essa seria a sua hora extra. Só que é uma hora extra mais serviço noturno, porque se desempenha à noite. Então, eu vou pegar esse 150 e vou acrescentar a ele mais 25%. E o 25% é sobre o 150 e não sobre o 100. Nessa situação aqui, eu tenho 150 vezes 1,25
que vai dar aqui para quem não é muito bom de matemática, né? Então 25% de 100, eu sempre gosto de fazer assim, né? 25% de 100 dá 25, 25% do outro 50 dá 12,5, 12,5 mais 25 vai dar 37,5. Isso aqui não é aula de raciocínio lógico, você não está perdido aqui. 37,5 mais 150 vai dar igual a 187,5. Será o valor da hora ou do serviço extraordinário noturno. Só que tem mais um detalhe. Esse serviço extraordinário noturno que o servidor está desempenhando é de 52 minutos e 30 segundos. Ou seja, a cada 52 minutos e 30 segundos, ele vai receber o valor de 187,50 pelo serviço extraordinário noturno. Então, serviço extraordinário mais serviço noturno, você vai perceber um valor adicional de 87,5%. Isso aqui é um cálculo que a gente poderia fazer. Professor, isso cai em prova? Acho muito raro cair, mas eu mostrei aqui para que você saiba sobre isso. O que eu quis mostrar para vocês? A hora extra é 50% a mais. O serviço noturno é 25% a mais. Se alguém fizer hora extra à noite, vai perceber tanto o 50 mais o 25. E o 25 é calculado já com a hora extra calculada, ou seja, R$150 mais 25% de 150. É essa a forma que eu quis mostrar. Porque se eu calculasse sobre o valor normal, que é o que a gente teria a tendência de fazer, ao invés de 187,5, isso aqui daria 175, porque seria 50 de 100 mais 25 de 100. Então daria mais 75, 175. Não é assim que se calcula. Você calcula o adicional noturno sobre a hora extra já incorporada. E por fim, essa hora extra na noite tem a duração de 52 minutos e 30 segundos, conforme a gente já demonstrou. Beleza? Superada essa explicação, espero que vocês tenham entendido e a gente pode avançar um pouquinho mais sobre o tema. Adicional de férias, a gente vai lá para o artigo 76 da nossa Lei 812. Corresponde a 1/3 da remuneração do período das férias. Isso está previsto na própria Constituição Federal. Quando você for tirar férias, você tem direito, além da sua remuneração, mais 1/3. É o famoso terço de férias que você percebe quando for entrar de férias. É um direito assegurado na própria Constituição Federal. A Constituição fala, na verdade, se eu não me engano, no mínimo 1/3. A Lei 812 paga o mínimo e pra gente todo mundo paga o mínimo, né? Existem alguns cargos específicos que até recebem 50%, que para mim é um absurdo, mas é o que está aí na legislação. A Lei 812 paga 1/3 de férias, 1/3 da sua remuneração durante o período das suas férias. A retribuição pelo exercício de cargo em comissão ou função de confiança é considerada no cálculo do adicional de férias. Então, se você desempenha um cargo em comissão ou uma função de confiança, quando for fazer o cálculo do seu terço de férias, você considera o pagamento do cargo em comissão ou da função de confiança no cálculo desse 1/3 de férias. Então aqui seria mais uma situação excepcional. Questão de prova. Dentre as vantagens expressamente previstas na Lei 812, para os servidores, além dos vencimentos já previstos para a remuneração, aí vamos lá. Essa é uma questão que trata basicamente da nossa gratificação natalina e também dos adicionais insalubridade e periculosidade. Então vamos lá. Gratificação natalina, lembrando que nada mais é do que o 13º salário. Gratificação natalina é a única vantagem que integra os vencimentos para fins de cálculos de outras vantagens ou adicionais. Na verdade, a lei expressamente diz o seguinte: a gratificação natalina não é considerada na base de cálculo de outras vantagens ou adicionais. Então, o 13º não é levado em conta no cálculo do pagamento de outras vantagens ou adicionais. O fato gerador do adicional insalubridade, em razão de sua distinção, não elide que o servidor perceba também o adicional de periculosidade. O que a questão está dizendo? Que você pode receber tanto o adicional insalubridade quanto o adicional periculosidade. Esse item aqui está errado, uma vez que você não pode receber os dois de forma cumulativa. Não pode perceber tanto o adicional insalubridade
como periculosidade de forma cumulativa. Tanto o adicional de insalubridade quanto o adicional periculosidade integram a remuneração dos servidores quando configurada a habitualidade por tempo superior ao previsto para estágio probatório definido para o cargo ocupado. Vamos lá. Por que eu marcaria esse item aqui errado? Na verdade, isso aqui é uma situação que é muito complexa. Quando a gente estudou a Lei 800, lá a parte de vencimento e remuneração, eu comentei com vocês que, olha, esse conceito legal de remuneração ele é muito ruim. Ele não permite eu dizer exatamente o que compõe a remuneração e o que não compõe a remuneração, porque a lei fala vantagens pecuniárias de caráter permanente, ou seja, o que não seria de caráter permanente não integraria a remuneração. No entanto, na prática, não tem como eu saber o que é permanente e o que não é permanente. Até esse conceito da Lei 812 ele será mais antigo, com mudanças na Constituição Federal e na própria Lei 812, tornou muito difícil eu saber o que é remuneração e o que não é remuneração. Porque o que acontece? Na prática, basicamente todos os adicionais e gratificações não possuem um caráter permanente, porque eles não são eternos, eles não se incorporam ao vencimento do servidor. Uma vez que você deixe de atender aos requisitos para perceber o adicional ou a gratificação, ele deixa de integrar a sua remuneração. Então, na prática, nenhum adicional ou gratificação, se eu seguisse essa forma de pensamento, teria um caráter permanente. Então, o que a lei quis dizer com caráter permanente? Não sei. No meu ponto de vista, quando você percebe o adicional insalubridade ou periculosidade, quando você está percebendo ele, isso compõe a sua remuneração. Não é uma coisa permanente, eterna, mas é uma situação que decorre do exercício ordinário do seu cargo. O que não integra a remuneração é aquilo que é excepcional, aquilo que é indenização, que é pelo exercício de uma atividade específica, de uma situação própria em que você tem um custo, como a percepção de uma diária, um adicional de moradia, aquelas situações que nós vimos na Lei 812. Agora, adicional periculosidade e insalubridade, quando percebido, no meu ponto de vista, integra sim a remuneração e acredito que esse seja o ponto de vista da maioria da doutrina. E segundo ponto, que daí aqui estaria o maior erro dessa questão. Não existe nada na lei dizendo que vai integrar a remuneração se for após o estágio probatório ou antes do estágio probatório, não existe nenhuma situação específica sobre isso, então logicamente o item está incorreto porque a lei não fala nada sobre essa situação do estágio probatório. Inclusive, para não ficar dúvida, se você estiver durante o estágio probatório atuando em atividade insalubre ou perigosa, é óbvio que você recebe o adicional periculosidade e insalubridade. No meu ponto de vista, inclusive no estágio probatório, isso compõe a remuneração do servidor público. O adicional por serviço extraordinário é obrigatoriamente remunerado com acréscimo em relação à hora normal de trabalho. Isso aqui é perfeito, né? A hora extra tem que ser paga com algo a mais. Não admitindo integração à remuneração em razão da sua natureza indenizatória. Aqui fica muito difícil de eu dizer novamente se isso integra ou não integra a remuneração, pelo conceito que a Lei 812 nos trouxe, que é muito ruim. Eu entendo que isso integra a remuneração ao serviço extraordinário. Quando você está exercendo o serviço extraordinário, você está num exercício específico da sua atribuição, e isso vai compor a remuneração do seu cargo público. Porém, não há, volto a dizer, pode ser que alguém afirme que não integra a remuneração. Mas, de qualquer forma, pessoal, o maior erro disso aqui é que o serviço extraordinário ele não possui uma natureza indenizatória. Pelo contrário, na verdade, ele é uma retribuição, é um pagamento a mais, um adicional em virtude do desempenho de hora extra. Mas não é uma indenização, não é um custo que você está tendo, mas sim um tempo a mais que você está trabalhando e está sendo devidamente remunerado. Por isso não é algo de caráter indenizatório, daí o erro dessa assertiva. E a letra E, a gratificação natalina não é considerada para fins de cálculo de outras vantagens pecuniárias. A Lei 812 expressamente fala isso. A gratificação natalina não se considera, não é considerada no cálculo de outras vantagens. Além disso, mas não afasta o pagamento do adicional insalubridade ou periculosidade. É óbvio, né? O fato de você receber o 13º não vai impedir que você receba o adicional insalubridade ou periculosidade. Cabendo ao servidor, entretanto, optar por um dentre esses últimos. A questão está dizendo o seguinte, aqui acabou. Aqui acabou. Aqui é uma nova assertiva que foi colocada junto na mesma. Não tem nenhuma ligação essa primeira parte com a segunda parte, mas a primeira está verdadeira e a segunda também.
A gratificação natalina não afasta, obviamente, o pagamento do adicional insalubridade ou de periculosidade. E entre esses últimos, o servidor tem que optar por um, insalubridade ou periculosidade. Ele não pode perceber os dois de forma acumulativa, então, logicamente, gabarito é a nossa alternativa E. Próximo tópico, gratificação por encargo de curso ou concurso. Isso aqui é uma situação nova que foi incluída lá no artigo 76A, né, relativamente nova, porque não estava no texto original da Lei 812. É para quem trabalha aí dentro de atividades ligadas à realização de um curso ou um curso de formação, por exemplo, ou até mesmo de um concurso público. Então a lei criou esse adicional e trouxe regras específicas para você poder perceber essa gratificação, melhor dizendo. Ela é devida ao servidor que, em caráter eventual, imagina o seguinte, determinado servidor trabalha nesses órgãos públicos que eventualmente realizam concursos. Vamos colocar aqui, eu não sei como é que está exatamente a natureza, mas imagine determinada banca de concurso que na verdade é um órgão público. Muitas bancas hoje em dia elas estão sendo criadas aí como entidades de apoio, como entidades que integram o terceiro setor, que não fazem formalmente parte da administração pública. Não vou nem entrar nesse mérito. Mas imagine uma banca de concurso que esteja dentro da estrutura formal da administração pública. E a atividade dela é promover cursos e concursos públicos. Pessoal, isso aqui não é uma situação eventual. Quem trabalhar num órgão, numa entidade dessas, sua tarefa cotidiana é justamente realizar promover um curso ou fazer um concurso público. Em tal situação, ele não faria jus a essa gratificação. A gratificação é para aquele servidor que, em caráter eventual, exerce atividades relacionadas a treinamentos, cursos de formação, vestibulares e concursos públicos organizados no âmbito da administração pública. O artigo 76A, ele inclusive trata casos específicos sobre essa participação. Tem aquela pessoa que efetivamente trabalha na elaboração de questões, na elaboração de provas, na correção de provas. Tem aquelas pessoas que trabalham na atividade logística, na atividade de apoio. Ambos terão direito, porém com alguns critérios específicos para fins de pagamento. O valor da gratificação será calculado em horas. Então, isso aqui a lei, na verdade a lei chama a regulamentação disso para um decreto, para um regulamento, mas diz que o valor da gratificação deve ser pago por hora, não podendo ser superior ao valor de 120 horas de trabalho anual. No entanto, de forma excepcional, a autoridade máxima do órgão poderá autorizar acréscimo correspondente a até 120 horas de trabalho anual. Ou seja, em regra, até 120 horas, porém a gente pode ter mais 120 horas mediante a autorização da autoridade máxima do órgão. O valor da hora trabalhada vai ser calculado, conforme eu falei, de acordo com a situação. Se você trabalha diretamente na realização da prova ou no apoio logístico da prova, você terá 1,2% ou 2,2%, dependendo da atividade desempenhada, incidente sobre o maior vencimento básico da administração federal. Note que não é sobre o vencimento do servidor, é sobre o maior vencimento básico da administração federal. Não faço ideia de qual seja hoje de cabeça, mas também você não precisa se preocupar com isso. Apenas saiba que os percentuais estabelecidos na Lei 812 não são sobre o vencimento básico do servidor, mas sobre o maior vencimento básico da administração pública federal. Por que a lei fez isso? Porque quando você trabalha numa atividade específica, numa atividade de curso ou concurso, você vai estar trabalhando com outros servidores, talvez de outros órgãos. Então não faria sentido você perceber esse adicional, essa gratificação com base no seu vencimento básico, de tal forma que servidores que trabalham em cargos distintos receberiam pela mesma atividade valores diferentes. Então a lei fixou isso com base no maior vencimento básico da administração pública federal. Beleza? Só um detalhezinho ainda sobre a gratificação por encargo de curso ou de concurso. A legislação ela prevê que você somente perceberá essa gratificação se você realizar essa atividade sem prejuízo da sua atividade normal de trabalho. Se eventualmente você tiver que trabalhar na realização do curso ou concurso durante a hora de trabalho, para fazer jus à gratificação, você terá que compensar as horas expendidas para isso. Vale dizer, a gratificação por encargo de curso ou concurso,
é paga ao servidor que trabalhar na realização de cursos e concursos públicos e que faça isso sem prejuízo das suas atividades normais. Se, eventualmente, você tiver que trabalhar na realização do curso ou concurso durante a sua jornada de trabalho, você deverá fazer a compensação de horas dentro do tempo definido em lei. Beleza? Questão de prova, uma questão aplicada, essa questão aqui foi semana passada no concurso da FGV do IBGE. Helena, servidora pública federal, investida em cargo efetivo, trabalha no setor de recursos humanos há 10 anos e tem amplo conhecimento na área. Este ano será realizado concurso público no órgão em que Helena trabalha e ela foi selecionada para auxiliar na preparação em questão. Com base nessa situação, é correto afirmar que, vamos lá, letra A participação em bancas examinadoras e a preparação de provas de concurso é destinada a servidores que detenham amplo conhecimento na área, condicionada à designação em função de confiança. Pessoal, esse item aqui está incorreto porque não existe essa necessidade de designação em função de confiança. Na verdade, aqui há o pagamento de um adicional específico justamente para o servidor que vai trabalhar nessa atividade. Isso não é uma função de confiança. Isso é uma gratificação específica que é paga ao servidor que tem essa atividade de participação, esse encargo extra de trabalhar na realização de um curso ou de concurso público. É óbvio, na verdade, apesar que o servidor deveria ter algum conhecimento sobre essa área, mas o erro, sobretudo, da questão é essa parte final, porque não encontra previsão ou não está em consonância com a Lei 812. B. Helena receberá, durante o período de preparação do concurso público, verba referente ao serviço extraordinário como compensação pela atividade desempenhada, passível de incorporação, se percebida frequentemente. Na verdade, o primeiro ponto é o seguinte, não há como regra esse pagamento dessa hora extra. Veja só, se o servidor eventualmente, uma coisa é o pagamento da gratificação por encargo de curso em concurso, outra coisa é a hora extra. Se ele perceber a gratificação por encargo de curso em concurso, isso aqui é uma atividade específica que ele está realizando. Então não é um pagamento de hora extra, não se confunde a gratificação por encargo de curso em concurso com o pagamento da hora extra. O segundo ponto dessa questão é que voltando aqui para a tela, né? Quando você recebe a hora extra ela não se incorpora ao servidor, mesmo que percebida frequentemente. Na verdade, ela nem deveria ser percebida frequentemente, uma vez que a hora extra é paga para situações excepcionais, para situações temporárias e excepcionais, conforme descreve a Lei 812. Então, nitidamente, esse item aqui está incorreto. C. A retribuição pecuniária destinada a servidores que atuam em atividades afetas à preparação e correção de provas de concursos é devida em caráter permanente e incorporada ao vencimento básico do servidor para todos os efeitos. Não é em caráter permanente, é apenas quando você estiver trabalhando nessa atividade de correção de provas de concursos públicos, não se incorporando, portanto, ao vencimento do servidor. Helena receberá, durante o período de preparação do concurso público, verba de caráter eventual referente à gratificação por encargo de curso ou concurso, sendo vedada a sua incorporação. Portanto, o gabarito é a alternativa D, melhor dizendo, porque a gratificação por encargo de curso em concurso não se incorpora e é uma gratificação excepcional. Por quê? Porque ela é paga quando o servidor estiver trabalhando nessa atividade, limitada a 120 horas anuais, podendo chegar a mais 120 horas, desde que autorizado pela autoridade máxima em situação excepcional. Então, por isso, é uma situação excepcional e que não se incorpora ao vencimento do servidor. E o valor da retribuição pecuniária devida a Helena é fixada no total de 3% incidente sobre o vencimento básico do seu cargo e será utilizada como base de cálculo de adicionais por tempo de serviço. Vamos lá. Primeiro ponto. Atualmente não existe mais adicional por tempo de serviço. Isso aqui foi extinto na Lei 812. Então aqui já é um erro nessa assertiva. O segundo ponto é que essa gratificação ela não é utilizada para base de cálculo de outras vantagens. Então, mais um erro aqui. O outro ponto é que o percentual ele não incide sobre o vencimento básico do cargo, mas sim sobre o vencimento sobre o maior vencimento, né? Maior vencimento básico da administração pública federal. Então, por isso, esse item aqui possui vários erros. E, além disso, o percentual não é de 3%, nós temos dois percentuais lá, um de 1,2%
e um de 2,2% conforme o tipo de atividade desempenhada pelo servidor público. Você nem precisava saber o percentual, nem precisava lembrar que era 1,2 ou 2,2, mas sim que existem milhares de erros nessa questão. Então, gabarito, alternativa D.